pupilinhos, tudo bom com vocês? E bora lá falar sobre significação no texto. Como assim, professora? Eu tô aqui, ó, macaco velho, passando a vida toda aqui, nunca nem ouvi falar sobre isso. Pois é. Talvez seja por isso que você tem um pouco de dificuldade em interpretar e compreender textos, porque isso aqui faz parte do pacotão de interpretação e compreensão textual. A gente tem que estudar a significação, por exemplo, das palavras, de expressões dentro de um texto para que nós façamos a interpretação e a compreensão de forma correta, de forma adequada. Tudo bem? Se você nunca ouviu falar sobre isso, não tem problema, porque eu estou aqui como sensual, linda, maravilhosa, para te passar esse conteúdo que fala sobre significados e a interpretação. Então eu vou te dar alguns toques ao longo dessa aula sobre pequenos detalhes que quando você pega um texto na sua prova para interpretar e compreender, principalmente interpretar, você tem que prestar muita atenção para que essa interpretação seja feita da forma correta, para que você não extrapole na interpretação, porque isso também faz com que você marque a alternativa errada, beleza? Tranquilo, gente? Então vamos começar a falar um pouquinho aqui, ó, o que eu posso prometer para você? Seu tempo é precioso, eu sei que você não tem tempo a perder, tá estudando aí pro concurso, tá estudando pro vestibular, tá estudando pro Enem. O que eu posso prometer para você? Que ao término dessa aula, terminando essa aula, você vai ser capaz de quê? O que você vai aprender ao longo dessa aula? Entender que o texto, ele pode assumir diferentes significados. Tudo bem? Ele pode assumir diferentes significados. Como assim? Dependendo do contexto em que ele seja inserido, dependendo do modo que eu inseri uma palavra no contexto, se ela está no sentido denotativo, se ela está no sentido conotativo, ou seja, sentido real ou sentido figurado, tudo bem? Então, existem algumas coisas que você vai ter que começar a prestar atenção para que a sua interpretação fique cada vez mais aguçada. Aprender, deixa eu até sair da frente que eu sei que vocês gostam de copiar, aprender como identificar esses diferentes significados. Porque não basta eu falar, as palavras podem assumir diferentes significados. Como que você identifica dentro do contexto esse significado diferente? Tudo bem? E para quem está estudando interpretação e compreensão textual, gente, é extremamente importante compreender os pontos mais relevantes para que a sua compreensão e interpretação esteja correta. Então eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente, 3 pontos extremamente relevantes que você começará a prestar atenção a partir de agora, quando você for interpretar e compreender textos. Professor, eu estou pronto, estou preparado e eu quero te pedir o seguinte. Se tudo isso daqui que eu vou te ensinar já não vale o seu like, meu amor, pelo Santo Cristo, me ajuda. Gente, agora falando sério, senta o dedo no like, porque eu entendo que você gosta desse conteúdo de interpretação e compreensão de texto. E assim eu identifico por meio do like, né? E aí eu consigo produzir cada vez mais gratuitamente para você, certo? Já clica aí. Clica aí no botãozinho vermelho, inscrever, expulsante do amor. Clica no botão, ativa o sininho, eu posto várias aulas semanalmente aqui para você, além das nossas aulas ao vivo, que você também pode participar gratuitamente. Lembrando que essa aula, como todas as minhas aulas aqui no YouTube, elas possuem materiais de apoio. Como assim, professora? Materiais gratuitos. Você vai assistir esta aula e você vai baixar o material de apoio para que você revise o conteúdo depois. Sim, querido pupilo, porque não adianta só assistir a aula. Estudar é assistir, revisar para que você fixe fielmente esse conteúdo, beleza? Bora lá? Recado dado? Então vamos aqui. Eu já lanço uma pergunta de cara, eu já quero que você já fique... Você realmente sabe ler um texto? Eu não estou falando sobre alfabetização, todos nós somos alfabetizados aqui, eu entendo, você está estudando aí para uma banca, eu sei que você é alfabetizado. Mas você realmente sabe ler o texto? Porque uma coisa é ler, outra coisa é interpretar, outra coisa é compreender. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uma coisa é ler, outra é interpretar e outra é compreender o que realmente está escrito naquele texto. Você consegue ler as entrelinhas do texto? Sabe aquele negócio quando a gente está na escola, a gente ficava, gente, pode falar comigo, eu sei que você ficava bravo também, que o professor falava assim, gente, o que o autor quis dizer?
Sei lá, professor, vai perguntar pro autor o que ele quis dizer, professor, pelo amor do Santo Cristo. Como é que eu vou saber o que ele quis dizer? Pois é, mas existem intertextos, existem diálogos dentro de um texto que normalmente nós somos aptos, quando a gente estuda principalmente literatura, nós somos aptos a entender esses diálogos, tudo bem? Quando um autor faz referência ao texto de outro autor e coisas assim, tudo bem? Mas aqui, especificamente, a nossa aula ela é focada para que você resolva questões nas provas. Então, o que você precisa prestar atenção? O que você precisa prestar atenção quando você vai interpretar ou compreender um texto no momento da sua prova? Primeira coisa, gente, você sempre tem que lembrar que todo texto, ele é escrito dentro de um contexto e ele tem uma função. O que eu quero dizer com isso? São 3 palavras-chave. Texto dentro de um contexto e todos têm uma função. O que eu quero que você entenda? Você tem que passar, por isso eu falo assim, professora, você resolve questão muito fácil. Porque você é professora. Não, gente, eu não nasci professora. Eu aprendi as coisas também, assim como você. O que você tem que aprender? A olhar o texto da mesma forma que a banca olha. Da mesma forma que um professor olha. Eu olho para o texto de uma maneira técnica, tudo bem? Claro, não sempre, né, gente? Às vezes você tá lendo ali uma cartinha, uma coisinha de amor, uma coisa assim, você não vai ficar olhando de maneira técnica. Mas, numa prova, de forma geral, você tem que olhar para o texto de maneira técnica. Quando você lê, sei lá, uma redação do Enem, vamos pegar um exemplo da redação do Enem. Quando eu leio lá na minha plataforma, os alunos mandam a redação para que nós façamos a correção, certo? Eu entendo que aquela redação, aquele texto, ele foi escrito dentro de um contexto, por exemplo, o contexto fui eu que dei, porque eu forneço um tema para que aquele aluno escreva. E ele tem uma função. Qual que é a função da dissertação argumentativa? Seja no Enem, seja no vestibular, no concurso público? Persuadir. Convencer. Então eu olho para aquele texto de fora, eu passo a olhar para o texto de maneira técnica. Como assim? Eu consigo entender que o objetivo daquele texto é me convencer, é me persuadir. Eu consigo entender que ele foi escrito dentro de um contexto. Pega um texto de literatura. Todo texto literário, independente do momento literário que você pegue, o arcadismo, o modernismo, não interessa. Todo texto é escrito dentro de um contexto e ele tem uma função. Tudo bem? Tá dando para entender mais ou menos onde que eu tô querendo chegar? Eu quero que você comece a ver o texto de fora. Eu quero que você comece a enxergar o texto de uma maneira bem técnica. O autor codifica o que o leitor decodifica. Você acabou de fazer isso ao ler aqui a minha lousa. Eu escrevi um texto e você, por ser alfabetizado dentro do mesmo código linguístico que o meu, que é língua portuguesa, você decodificou o texto, porque ler nada mais é que decodificar. Só que essa decodificação, bonito isso, né, gente? Essa decodificação, gente, observe, eu estou estudando com vocês, eu estou falando sobre texto de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Não estamos falando de uma maneira rasa, é pensar um pouco mais o texto, tá? Quando nós juntamos esses signos linguísticos, que popularmente nós chamamos de letras, né? E no meu caso nós chamamos de morfemas, nós fazemos combinações e pessoas que são aptas a decodificar essas combinações conseguem fazer a leitura. Porque o texto nada mais é que um código linguístico combinado. Beleza? Conhecimento técnico também é extremamente importante para que você faça uma boa interpretação e compreensão de texto. Então, primeira coisa, entender, olhar para o texto e entender que ele é escrito dentro de um contexto e ele tem uma função. E quando a gente fala da função, eu vou até complementar aqui. Nós estamos falando, por exemplo, sobre tipos textuais e gêneros textuais, que já tem as aulas completas aqui no canal para você. O texto, quando você estuda um gênero textual específico, ele tem uma função. Se você estuda a crônica, qual que é a função da crônica? O que ela quer fazer? Você entende? Quando você estuda uma dissertação subjetiva, qual que é a função? Qual que é o objetivo? Né? Então, todo tipo de texto, todo gênero textual, tipo textual e gênero textual são coisas diferentes, você tem que assistir a aula que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas os textos possuem objetivos, eles possuem características, e é isso que você tem que prestar atenção na hora da prova para que você interprete bem o texto. Por exemplo, se na hora da sua prova você pega um texto jornalístico, você sabe qual que é o objetivo do texto jornalístico? Tem diferentes tipos, não é verdade? Tem um texto que só tem a função ali de te informar.
Mas tem um texto jornalístico que é o editorial, que ele tem o objetivo de te convencer de um ponto de vista também. Tá dando para sacar? Por isso que é importante você entender qual que é o objetivo do autor, qual que é a função daquele texto. Quando eu falo de conhecimento técnico, que ele também é extremamente relevante, é porque você tem que começar a prestar atenção, e são esses pontos que eu vou chamar a sua atenção durante essa aula, que esse conhecimento técnico é o gramatical. É entender quando uma palavra está no sentido denotativo, conotativo, quando ela está numa polissemia, quando nós temos os gêneros textuais com seus objetivos diferentes, tudo bem? Interpretar e compreender não é dom. Porque todo mundo fala assim, professor, eu só consegui entender interpretação e compreensão de texto com você. Talvez o meu método de ensino tenha sido mais eficaz. Mas, como você conseguiu aprender, você entendeu que não é dom, é técnica pura interpretar e compreender um texto. Beleza, gente? Então tira isso de, é igual com redação, eu não consigo fazer redação, eu não consigo interpretar e compreender o texto. Criatura, tira a palavra não consigo da sua vida. A expressão não consigo, ela não faz parte do vocabulário do meu aluno. Tira isso da sua vida, você bloqueia. Toda vez que você fala que não consegue fazer algo, aí você não consegue mesmo, porque você já está falando que não consegue, seu subconsciente já entendeu que não é nem para prestar atenção naquilo. Deu para entender? Tire isso da sua vida. Vamos falar um pouquinho desses conhecimentos técnicos que vocês terão que prestar atenção na hora de interpretar e compreender um texto, porque isso mexe principalmente dentro da significação, do significado que o seu texto pode passar a ter, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui na tirinha do Calvin que eu coloquei pra gente. Dá uma olhada, vai aparecer aí na tela bem grandão para você conseguir ler também, tá bom? Olha só. A gente percebe ali que no primeiro quadrinho o Calvin está interagindo com uma outra criança, que a gente percebe que é um pouquinho mais velha, um pouquinho maior do que ele, né? E ele fala assim, você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fica esperto, entendeu? Aí o Calvin, tadinho, pequenininho, mirradinho ali, já falou o quê? Ótimo, estou morto. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista, igual a uma aula de educação física. O que eu quero que você preste atenção dessa tirinha? Quando nós fizemos a leitura, a gente conseguiu entender o sentido de humor. A gente conseguiu entender a ameaça, né? Então um menino um pouco mais velho, falou assim, você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Como assim comer asfalto? Comer asfalto, ele vai literalmente comer asfalto? Eu sei que presta atenção, quando nós fazemos a leitura desse texto, a gente não para prestar atenção nesses detalhes, porque nós já somos aptos a entender esta parte. Só que em uma prova, gente, esses detalhes de estar no sentido figurado ou no sentido real, você tem que prestar muito mais atenção para que a sua interpretação fique correta. Então aqui a gente sabe que ele está falando no sentido que nós conhecemos, que é o sentido figurado, porque ele não vai comer literalmente asfalto, ou também conhecido, já vou falar sobre ele, sentido conotativo. Quando você vai interpretar e compreender um texto, você tem que prestar atenção se está ou não no sentido denotativo ou conotativo. Aí ele fala aqui de novo, 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. Ele está falando basicamente que esse adolescente representa para ele uma ameaça terrorista. É um exagero, né? É uma hipérbole. Então ele usa também aqui, além do sentido figurado, ele faz uso da hipérbole, do exagero para mostrar a tensão dele. Tudo bem? Se eu posso entender esse texto no sentido denotativo, que seria o sentido real, o sentido do dicionário? Posso. Faria o mesmo sentido? Não. Eu leria, não faria sentido nenhum para mim. Você vai comer asfalto no 5º período. Talvez você dê esse texto para uma criança, ela vai ler e falar assim, mas por que alguém comeria asfalto? Vocês entendem? Porque ela ainda não tem o conhecimento que você tem das linguagens. Você tem o conhecimento que os significados eles podem mudar. O que eu quero chegar com você? Você tem que entender, observem que eu estou aprofundando um pouquinho mais, né? Mas vocês devem entender que as palavras, isso aqui vocês sabem, tem aula completa aqui no canal do sentido denotativo e conotativo, mas as palavras elas podem assumir diferentes significados. E aqui eu nem estou falando da polissemia que eu vou falar daqui a pouco. Eu estou falando do sentido que a palavra tem em determinado contexto. Então, sentido denotativo é o sentido real. É o sentido... Aí eu sempre falo para vocês,
Sentido real, sentido do dicionário, eu sempre digo assim, ó, se você nunca consegue lembrar o que é denotativo e conotativo, associa o D do denotativo com o D do dicionário. Então a palavra é aquilo que ela representa no dicionário. Não tem ali uma chance de interpretação. Aqui você lê e compreende, tudo bem? Sentido conotativo, aí sim é que pega, que aí é quando entra o sentido da interpretação, do que a gente coloca, o nosso conhecimento de mundo entra na conotação, que é o famoso sentido figurado. Então eu coloquei até um exemplo simples aqui, ó. O banco estava um formigueiro. O banco é um formigueiro? Não. Mas o que eu quis dizer que ele estava um formigueiro? Eu quis dizer que ele estava cheio. Então eu usei aqui o sentido conotativo. E você, apesar de parecer uma coisa muito simples, isso faz total diferença na hora de interpretar um texto. Total, principalmente em provas de concursos públicos, beleza? Outro ponto importante é a polissemia. Como assim polissemia, gente? Poli. Já pega a palavra aqui, ó, poli. Poli, o prefixo significa vários, várias. Tudo bem? Então, polissemia são palavras ou expressões com vários sentidos dependendo do contexto em que foi inserida. Então, a gente tem que olhar para o contexto para entender qual é o sentido daquela palavra naquele momento. Principalmente língua portuguesa, que é uma língua rica, que é uma língua viva, que vive inserindo significados para as palavras. E além de inserir significados, vive criando neologismos, que são novas palavras. Então, olha só, eu viro e falo o braço. Eu tenho um braço. Mas a cadeira também tem o braço da cadeira. Certo ou errado? Ou seja, isso é polissêmico. São vários sentidos que a mesma palavra pode adquirir. Tudo bem? Banco. Banco. Eu irei ao banco sacar dinheiro. Tudo bem? Muito dinheiro, que eu sou riquíssima. Eu me sentarei aqui, ó, no banquinho, no banco. Tudo bem? Então eu tenho um banco aqui e eu vou sentar nele. Ok. São duas formas de ver a palavra banco, dependendo do contexto. Isso depende do contexto. Manga, manga da blusa, manga fruta. E por aí vai. Isso é polissêmico. Preste atenção também nisso na hora de interpretar o seu texto. E claro, óbvio, a gente tem aulas dedicadas somente à interpretação e compreensão de texto aqui no canal. Mas quando você vai fazer uma questão no momento da sua prova, você tem que entender se ela é de interpretação ou se ela é de compreensão textual. Como que você vai saber, né? Como que você vai saber se ela é de interpretação e compreensão de texto? Você tem que olhar para o enunciado. A resposta é o enunciado. O enunciado é que trará a resposta se é um exercício de interpretação ou de compreensão de texto. Quando é de compreensão textual, a resposta está escrita no texto. Porque você lê e compreende o que está escrito. Tá ali, ó. Então, como que eu sei que o exercício é de compreensão textual? O enunciado está escrito assim, ó. Segundo o texto. Segundo o texto, tá no texto, né, gente? Não tem como... Será que eu interpreto? Não vai ter que perder tempo interpretando nada. Olha lá. O autor narrador do texto quis dizer que o texto informa que, de acordo com o texto, no texto, então todos os enunciados que trazem essas pequenas dicas pra gente, você já consegue entender se é de compreensão ou de interpretação. Se você não sabe a diferença entre interpretar e compreender, meu amor, ainda bem que você tem Pamba em sua vida. Eu vou deixar a aula completa aqui para você no card e vou deixar também aqui, ó, na descrição do vídeo, beleza? De interpretação e compreensão textual. Você vai aprender e você nunca mais vai esquecer a diferença entre interpretar e compreender e nunca mais vai errar. Beleza? Aula que está mudando a vida de milhares de estudantes. Olha só. Compreensão está escrita no texto. Onde que exige mais de você? A interpretação. Porque a interpretação, ela vai das suas inferências, daquilo que você deduz, do seu conhecimento de mundo. Mas aqui eu vou colocar uma vírgula, tudo bem? Sem extrapolar, tá? Quando a gente interpreta algo que está escrito no texto, a gente também não pode extrapolar, porque aí a gente vai para a resposta errada. Tudo bem? Os exercícios das bancas, elas pedem ali a interpretação, mas elas também são muito razoáveis nas suas alternativas, beleza?
Por isso que eu tenho uma aula aqui no canal somente fazendo correção detalhada de interpretação e compreensão de texto, beleza? Como que eu sei que o exercício é de interpretação? Vai estar escrito assim no enunciado. Depreende-se. Ao ler o texto, infere-se que, infere-se é deduz. Quem deduz é você, o autor afirma, tudo bem? O autor afirma, infere-se que, tudo bem? Quem infere, quem deduz é você. Conclui-se do texto que, quem conclui alguma coisa é você, o autor afirma. Leve isso como um mantra. Coloca aí nos comentários para mim. O autor afirma, hashtag o autor afirma, hashtag eu que concluo, eu que deduzo. Beleza, gente? Olha lá, é possível subentender-se a partir do texto que o texto permite deduzir que quem deduz é você, o autor afirma. Hashtag o autor afirma. Qual a intenção do autor quando afirma que? Intenção não, o autor afirma. A intenção é você que vai deduzir. Deu para entender mais ou menos, gente? Tudo bem? Então são alguns detalhes que nós temos que prestar atenção. Você sabia que existem técnicas para interpretar e compreender bem o texto? Ah, você não sabia? Pois saiba a partir de agora, quando você assistir a minha aula de interpretação e compreensão textual, que eu ensino todas as técnicas para que você interprete ou compreenda um texto, inclusive aprendendo a ler corretamente o texto. Beleza? Além dessa aula de interpretação e compreensão de texto, tem uma aula também completa somente com resolução de exercício de diferentes bancas de interpretação e compreensão de texto. Beleza? Eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo para que você continue a assistir. Ah, professora, eu gostei, viu? Eu fiquei um pouco surpreso, porque eu nunca tinha pensado. Eu entendo a relação de significados, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Pois é, estou aqui para iluminar sua vida, meu anjo. Vai lá, olha só, as matrículas da minha nova turma de interpretação e compreensão de texto, além de gramática completa, redação, literatura, história, geografia, atualidades, tudo que você precisa e correção de redação detalhada, redaçãoegramática.com.br é a minha plataforma e lá você não vai ter como escapar, você vai estudar comigo a semana toda. E se você não me segue no Instagram, como que você faz isso com uma pessoa que só te deu amor, que só te deu carinho, que só te deu um aulão desse? Fala pra mim, vai lá me seguir no Instagram que eu fico postando dicas lá diariamente pra vocês, faço quiz de gramática, crase, vírgula, vou ensinando, tô fazendo várias dicas lá diárias pra vocês, tá bom? Ó, tá vendo essas aulas que estão aparecendo aqui embaixo? Já não deixe de assistir, que eu sei que você tá precisando, eu sei que você... Ah, professora! Então tá bom, senta o dedo nesse like, inscreva-se no canal e um beijo até a nossa próxima aula. Tchau!